convite. Gosto muito. É só para avisar que está sendo gravado agora. Pessoal em casa, boa noite. Eu sempre falo isso quando eu venho aqui, mas é sério. Eu gosto muito de estar aqui, gosto muito do convite. E sempre tem essa imagem, assim, né? Quando eu vou falar alguma coisa, eu falo, gente, eu falo em tom de brincadeira, mas eu imagino. Na hora que vem o convite, que abre o WhatsApp. Eu imagino o meu mentor mandando WhatsApp para o mentor aqui na casa. Falando assim, é certeza que ele vai falar? Vê assim, vocês estão ruins. Aí eu acho que o mentor da casa fala, não, põe esse menino para repetir, porque às vezes de tanto repetir, presta atenção. Vai que presta atenção na hora. E uma coisa que eu estou achando ótimo aqui, a gente estava até falando isso antes, é a ideia de fazer um estudo já sistematizado, já todo agendado, principalmente do Evangelho. Para quem vai falar, ajuda demais. Porque quando a gente recebe um convite, às vezes fica naquela ansiedade. Vamos falar o quê? Né? E nem sempre vem fácil, assim, alguma inspiração do que falar. Esse tema, como o Zé Carlos, né? Zé Carlos, ressurreição e reencarnação. Está no capítulo 4 do Evangelho. E aí a ideia é que seria, não necessariamente aqui o item 1, porque aqui são trechos do Evangelho em si, depois do 4 até o 17. Primeiro, essa ideia de ressurreição, os judeus tinham essa imagem, eles usavam essa expressão, ressurreição. Gente, nós estamos falando de 2000 anos atrás, muito mais até. Né? Se a gente pegar o sentido em si da palavra, ressurreição seria voltar à vida aquele que não está mais vivo. Seria a ideia de alguém que morreu voltar à vida naquele corpo que morreu. Se a gente lembrar daquela passagem do Evangelho de Lázaro, que estaria morto, ressurgiu, aquilo seria uma ressurreição. A gente sabe que em termos físicos, biológicos, não tem sentido um corpo físico que efetivamente morre retornar à vida. Né? A energia vital vai embora, enfim. Mas e Lázaro? A ideia em si, a gente sabe hoje, 2000 tantos anos depois, é que existem situações, né, como catalepsia, por exemplo, que praticamente a pessoa tem todos os sintomas de que está efetivamente morta. Enfim. Mas isso não era uma figura estranha para os judeus. Essa ideia de que os mortos poderiam voltar. E aí, se a gente lembrar, algumas passagens do Antigo Testamento comentavam isso, que Elias deveria voltar para preparar a vinda do Messias, e aí vai. E aí, o começo aqui desse capítulo é exatamente esses trechos. São 3 trechos, até não vou lê-los propriamente. Está em Mateus, Marcos, Lucas. Mas o terceiro aqui é muito interessante. Depois daquele episódio da transfiguração no Monte Tabor, que Jesus eleva, né, e conversa com Elias e Moisés, se não me engano, e aí o João Evangelista e Pedro estão lá, vendo aquilo maravilhados, falam, nossa, vamos montar 3 tendas aqui, uma para cada uma para Jesus, uma para Moisés, uma para Elias, vamos ficar aqui olhando aquele negócio. E após essa transfiguração, eles veem essa manifestação, nessa conversa, os discípulos, então, isso aqui está em Mateus e está em Marcos, os discípulos teriam interrogado Jesus da seguinte forma: por que dizem os escribas que preciso que antes volte Elias? Que Elias deveria voltar para preparar o terreno para a vinda do Messias. Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram, e o trataram como lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falava. Ou seja, Jesus efetivamente está falando
João Batista é o espírito de Elias ocupando outro corpo. Isso é reencarnação. Reencarnar, usar um corpo de carne. Olha o re de novo. Encarnar, né? Usar um corpo de carne, se ligar a um corpo de carne, novamente. Reencarnar. Esse conceito, esse contexto não era estranho para os judeus. E aí começa, né, toda a ideia da igreja primitiva e tudo com esse conceito, com esse contexto. Para eles não era algo esquisito, não era algo estranho, incomum. Se a gente lembrar, eu até comentei, uma coisa bacana quando a gente recebe um convite para falar, ainda mais assim, um trecho que está no Evangelho, é que a gente começa, logicamente, a pesquisar. E acaba não só lembrando coisas que não deu um certo tempo, como descobrindo coisas que não sabia. Isso aconteceu com isso. Mas uma passagem histórica, que é muito fácil de ver, isso é história, está documentado. A Igreja Católica tratava com muita tranquilidade. Estamos falando lá da Igreja Primitiva, tá? Essa ideia de reencarnação, de ressurreição, até o ano 553, quando tem o segundo concílio de Constantinopla. E nesse concílio, então, ele foi convocado para essa finalidade, e ali sai uma determinação. Falar de reencarnação ou de ressurreição nesse contexto é uma heresia. E a partir daí isso passou a ser proibido. E não se poderia mais ter nesse contexto. A razão até foi pitoresca. Nessa época, nós estamos falando do século VI, o cristianismo era a religião oficial do Império Romano. Depois de Constantino, era a religião oficial. E havia o imperador na época, Justiniano, que estava cuidando do Império Romano do Oriente, que a sede era Constantinopla. Tinha Roma, no Ocidente, os estados papais. Só que esse camarada, Justiniano, ele se apaixona por uma prostituta chamada Teodora e fica apaixonado, então se casa com ela, se torna imperatriz. Diz, né, a história que as meretrizes da região ficaram animadas. Opa, agora uma irmã nossa é imperatriz, então nossa profissão está valorizada, estamos bem na fita, né? E começaram a ficar muito animadas com esse negócio. Ela, que não queria ficar vinculada a essa situação, mandou matar todas. Foram todas mortas. Na região ali de Constantinopla, foram todas mortas. E aí o pessoal religioso que tinha essa imagem de reencarnação começou a falar: olha, isso é uma confusão. Você vai ter que reparar esse dano, você vai ter que voltar, você vai ter que reparar esse dano, vai ter que ir de novo. E ela falou: não, isso não me interessa. Convenceu o imperador, que era o marido dela, convoca um concílio da igreja e vamos proibir a reencarnação. Na cabeça dela, ele é o imperador. Se ele proibir a reencarnação, não vai ter reencarnação. Ele proíbe na terra, no céu resolve, no astral resolve, não vai ter mais reencarnação. Convoca o concílio, o Papa não queria ir, ele ameaça que vai buscar o Papa na marra. Enfim, tem o concílio, no ano de 553, e se decide, não tem reencarnação. Bom, a partir daí virou dogma. Falar isso viraria heresia. E foi debatido. O pessoal da igreja de Alexandria tinha umas posições, na falta de uma palavra melhor, mas assim, como é que a gente vai dizer, sei lá, diversas, modernas, sei lá, nós estamos falando do século VI, né? O principal bispo na época chamado Orígenes. Ele defendia a reencarnação. Como no Concílio de Nicéia, o pessoal de Alexandria também defendia a origem humana de Cristo, que Cristo seria criado por Deus e não Deus. E deu pega feroz esse negócio. O bispo chamava-se Ária de Alexandria, os arianos. Também foram considerados hereges e tal. Ali que se decidiu que Jesus não era uma criatura de Deus, ele era Deus. Isso foi decidido também no Concílio de Nicéia.
Então, a partir daí, não se fala mais, não se pode falar isso. Ok. A coisa vai. E aí, tem um trecho, esse trecho vale a pena a gente ler, que é muito bacana. Ele está também no Evangelho. Onde é que está aqui? Bom, aqui está aqui, não estou falando isso. Ah, tá. Está em João, capítulo 3 de João. Que é aquela passagem que Jesus encontra Nicodemos. Nicodemos vai falar com ele à noite e tal. Nicodemos era um doutor da lei, ele era um senador do Sinédrio. E ele vai falar, ele pensa, doutor da lei, tal, nosso camarada bacana, assim, camarada importante. Ele vai procurar Jesus. Contas que ele vai à noite, provavelmente para não ser visto. E ele fala: olha, eu sei que você é de Deus. Pelas coisas que você faz, tem que ser. Não pode ser alguém que não é de Deus para fazer isso. E meio assim, e aí, o que faz? Como é que eu consigo? Como é que a pessoa consegue a salvação? E aí vem aquela resposta, né? Tranquilo. Jesus responde: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí ele fala: tá, mas como pode nascer um homem já velho? Pode retornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer a segunda vez? Jesus então responde: em verdade digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem ele, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem. Depois a gente comenta mais para frente aqui. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Ou seja, nós temos uma dicotomia aqui. Nós temos uma parte da nossa existência que é carne, que veio da carne. E uma parte que é Espírito, que não veio da carne, veio do Espírito. Quando ele fala, o Espírito sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vai, concorda que não sabe de onde vem, então ele já existia antes da carne, e não sabe para onde vai. Então, depois que a carne desaparecer, ele vai para algum lugar. Então, ele existia antes, ele continua existindo depois. Agora, quando Jesus fala, que se o homem não renasce da água e do Espírito e tal, e aí isso acabou sendo muito interpretado numa ideia de renascer pelo batismo. Por isso que no batismo se usa água. A ideia de que a água seria essa parte e o Espírito seria o Espírito Santo que vem e que lava o pecado original, aquela coisa toda. Então cria-se todo um simbolismo em cima disso. Se você pegar o Velho Testamento, Gênesis, está lá, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E aí Deus teria dito para as águas, que das águas deveriam nascer os animais, as plantas. Então existia uma ideia de que a vida vem da água, vida terrena, corpórea. Então o que é nascido da água, nosso corpo físico. O que é nascido do Espírito, o que é criado por Deus, junta da nossa existência. Terminou a existência, a carne fica, o espírito vai para outro lugar. E uma coisa legal é que na sequência, o Nicodemos fala, mas como pode isso fazer-se? Como que isso pode acontecer? E aí a resposta é muito interessante. Jesus lhe observou, pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas, digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão o que temos visto. Tal. Agora, se não me credes, quando falo das coisas da terra, como creeis quando vos falo das coisas do céu? Ou seja, nascer de novo, reencarnar, isso é um problema da terra. Isso não tem nada a ver com o céu, com religião,
um nada, renascer enquanto a gente estiver numa condição material, que a gente precise disso para aprendizado. Nascer de novo, reencarnar, nascer, tentar aprender, nascer de novo, isso é o problema da terra, isso é o problema terreno. Daí Jesus falava, peraí, você é um doutor de Israel, um doutor da lei. Você não entende uma coisa óbvia, uma coisa básica, uma coisa do mundo terreno. Vai querer entender do reino dos céus? E eu acho interessante porque com isso, primeiro, não cria uma mística, né? Uma coisa assim, como se fosse uma coisa absurda. Segundo, é meio assim, gente, isso é da vida. Ponto. Só isso. Não tem nada de excepcional, não. Todo mundo aqui tem a lembrança, todo mundo sabe, que ali pelo século XV, mais ou menos, né? Galileu quase foi parar na fogueira, porque falou que era a Terra que girava em torno do Sol. E também assim, que o Sol não era lá essas coisas, e que a gente era um planetinha de terceira categoria. Quase foi parar na fogueira. E por conta da Inquisição. Isso é um fato? Isso é um fato científico. E daí? Nada. Isso é uma coisa terrena. Isso afeta a nossa relação com a espiritualidade, com a religiosidade? Não. A Terra efetivamente gira em torno do Sol. Bom, e daí? Nada. Então, logo, logo, a ciência vai comprovar que existe a reencarnação. Porque esse é um problema terreno, igual se provou que a Terra gira em torno do Sol. Aliás, nós tivemos ao longo da humanidade três chacoalhadas assim, na nossa vaidade como espécie. Né? Galileu fala, moçada, a Terra, planetinha de quinta, orbitando uma estrela de terceira, para com essa bobagem. Depois vem Darwin, no século XIX, falando, gente, assim, o nosso corpo físico ele vem de uma evolução ancestral comum, a gente estava numas árvores até pouco tempo atrás. Não somos não. Depois vem Freud e fala, olha, até o que você faz, o seu inconsciente está fazendo. Não tem muita noção do que você faz. Então, baixa a bola. E aí, gente, está tendo muito estudo hoje em dia, científico mesmo, de ideia de reencarnação, que não tem nada a ver com religião. Tá? Dá uma pesquisada, o pessoal que está em casa, por curiosidade, tem um professor da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, ele faleceu há pouco tempo. O nome dele é Ian Stevenson. Ele ficou intrigado com alguns relatos, principalmente de crianças, que contavam experiências de vidas passadas que não faziam sentido elas terem a informação. E ele começa a pesquisar isso. Ele catalogou mais de 2.500 casos em todo o mundo. E são todos casos muito parecidos, com vários pontos de contato, porque eram crianças muito novas, logo que começavam a falar, crianças de 2, 3 anos, uma riqueza de informações que elas não tinham como ter, não tinham sentido, não tinha sentido da família ter, que se pesquisava e se percebia que era, e eram todas informações de vidas passadas, vidas comuns, corriqueiras. Um dos primeiros fatos que chama a atenção dele, uma criança de 2 para 3 anos, no Sri Lanka, o antigo Ceilão, hoje é Sri Lanka, houve um comentário da família que fulano tinha sido atropelado. E a reação da criança foi muito exagerada com essa informação. Não tinha sentido, assim, foi uma reação absurda. Enfim, e aí passam-se os dias, a família está vendo televisão, aparece uma imagem de um templo que existia bem longe, em outra cidade, bem longe de onde eles moravam. E a criança olha o templo e fala, eu morava aí. Aí atrás tem um rio, eu morava aí. Nesse rio, eu trabalhava numa fábrica de incenso. O nome da fábrica era tal. E a gente fazia 2 incensos, esse e esse, falou os nomes. E o pessoal foi atrás. Realmente, atrás desse templo tem um rio, atrás desse rio tem uma fábrica de incenso que fabrica esses 2 incensos. Bom, enfim, foi pesquisar esse negócio. E aí pegaram os incensos
os dois, né, as duas caixas, e trouxeram para a criança dele. E a criança olhou e falou, são esses, mas esse aqui mudou. E aí foram ver, a caixa tinha mudado mesmo. Há X anos atrás, a caixa era diferente. E começou-se a ter esse tipo de coisa. Tem relatos da Islândia, dos Estados Unidos, tem vários. No Brasil tem um camarada, não me engano, está na Federal de Juiz de Fora, Alexander Moreira. Interessante de ver isso. Então o pessoal está fazendo esse tipo de estudo com viés científico, não tem nada de religioso. Assim como o Sol ser o centro do sistema solar, não tem nada de religioso. O homem no seu centro do universo não tem nada de religioso, isso é simplesmente ciência. Isso, gente, também não vai mudar a nossa percepção religiosa propriamente, não. Mas é interessante a gente perceber, porque essa ideia de uma encarnação, no fundo, ela é muito lógica. Porque se a gente imaginar a rigor, no fundo, você ter a possibilidade de voltar, reparar os seus erros, ter outra oportunidade de crescimento, buscar se aperfeiçoar, faz muito sentido. Por várias razões. Primeiro, uma existência em si é muito pouco. Vamos pensar numa ideia de perfeição, assim, né? Atingir uma perfeição. Uma vida, tá? A gente sai tão melhor assim. Outra coisa, e quem morre com pouco tempo de vida? Não tem tempo de fazer nada. Tá, não fez o mal também, mas não teve tempo de fazer nada. E aí? A ideia de desencarnei, alguma coisa sobrevive à morte do corpo. Essa coisa que sobrevive vai para algum lugar. Esse lugar é melhor ou pior de acordo com o que eu fiz na Terra. Concordo que até aí as grandes religiões todas pensam a mesma coisa? Agora, tem muita lógica imaginar que esse lugar é definitivo? Combina com uma ideia de misericórdia, de amor, de perdão, de tolerância? Principalmente porque a gente não sai pegando só uma existência do mesmo ponto de partida. A gente não nasce com as mesmas circunstâncias, oportunidades, condições. Coisas simples. Vamos imaginar que hoje, no dia de hoje, nasceu uma criança na Suécia, tudo bacana, nasceu uma criança num país africano extremamente pobre, sem nenhuma condição, família completamente bagunçada, nasceu numa zona de guerra. Gente, não vão ter a mesma condição de vida. Nasceram duas crianças hoje aqui em Goiânia. Uma nasceu com um problema de saúde horroroso, completamente comprometida, a outra pessoa nasceu sem problema de saúde. Vamos ter a mesma dificuldade na vida? Não, não. Então, é óbvio que tem que ter uma diferença aí. E aí, imagina em termos de você pensar assim, não, mas aí eu fiz alguma coisa, eu vou para o paraíso. Aí tem dois pontos aí. Primeiro, qual paraíso, essa frase é uma bandeira, qual paraíso pode suprir o nosso desejo de paraíso? Se o paraíso for um lugar, vocês concordam como funciona? Você pode ir para a praia mais sensacional do mundo, o hotel mais bacana, o resort mais maravilhoso. Passou uma semana, 10 dias, você já enjoou. Já fez tudo que tinha que fazer. Você já nadou, já mergulhou, já andou de jet ski, já comeu camarão, já fez tudo, já viu o pôr do sol, nascer do sol. Mas tá aí agora. Enjoa. Daí aquela frase do Evangelho, né? O reino dos céus está dentro de nós. O reino dos céus, esse paraíso, tem que ser um sentimento, não pode ser um lugar. Se é um sentimento, não interessa onde eu estou. Eu vou estar ligado à espiritualidade, eu vou estar pleno, eu vou estar numa ideia de estar no paraíso. Mas vamos pensar num lugar. Aí uma mãe, por alguma razão, vai para o paraíso. O filho dela, por alguma razão, não vai. Não vou nem falar vai para o inferno. Não vai. Essa mãe vai estar tranquila?
ela vai curtir o paraíso? Não dá, ela vai querer ir também. Fala, não, vou lá buscar. Mas, e outra coisa, gente, e aí, acabou, não sai mais de lá. O cara nasceu num lugar horroroso, no meio da bandidagem, todo mundo que ele convivia era bandido, todas as oportunidades dele eram para o crime. O natural seria o crime. Ele não virar bandido porque alguma coisa está errada. Aí esse camarada vai para o inferno. Tanto que ele tem que remar. Aí um outro nasce num lar religioso, cristão, bacana, com todos os exemplos, todo o apoio. Para ele é muito mais fácil levar isso. Aí ele vai para o paraíso. Peraí, não está desigual isso aí? E é eterno? Aí acabou. Não tem, sabe, não fecha, não combina com Deus de amor, de perdão, de caridade. E pelo contrário, essa ideia de você reencarnar, isso até está colocado no Evangelho, essa ideia de que, mas então, família não quer dizer nada, porque a gente já tem várias existências, cada hora um, cada hora de um jeito, cada hora num lugar, então não existem laços. Pelo contrário, isso reforça os laços. Porque a gente programa, a gente busca, a gente faz. Normalmente a gente nasce na mesma família com afinidades e ou inimizades. Porque o laço é muito forte. É muito raro alguém nascer numa família de carne que ela não tem vínculo com quem está ali. É muito raro isso acontecer. Quando às vezes não dá para vir direto naquela família, mas precisa estar, é comum ter aquela adoção que a gente não sabe como que a pessoa acordou e falou, eu quero adotar, e sai correndo e adota e vem. É tudo programado, gente. Tem o nono livro do André Luiz, o Ação e Reação. Eles estão visitando lá, assim, as furnas mesmo, que é um negócio complicado, a galera trabalhando ali no resgate, no negócio difícil. E tem uma pessoa lá, chama Silas, que está lá há 20 anos e se esforçando horrores. E ele, preocupadíssimo para conseguir reencarnar, porque na última passagem dele, ele muito ligado a dinheiro, extremamente ligado, tanto que o pai era muito rico, ele forma em medicina, mas não exerce, fica preocupado só em vigiar o pai para o pai não gastar dinheiro, aquele negócio. A mãe desencarna primeiro, e o pai, com uns 60 anos mais ou menos, se casa novamente com uma moça da idade dele. E ele fica desesperado. E aí o pai adoece e fala, pronto, ele vai morrer, eu vou rachar a herança com ela. E ele, nesse desespero, envenena ela. Ela morrer antes. Aí, e a mãe falando com ele, ele tinha a intuição da mãe falando, não faz isso, não faz, ele vai matar a mãe. Envenena. Tinha 20 anos que ele estava já espiritualmente bem melhor, iluminado, trabalhando, ajudando nas furnas ali, um negócio pesado. O pai dele já tinha topado reencarnar, pelo vinho também, ele tinha topado reencarnar, a mãe tinha topado reencarnar, e ele não encontrava a madrasta, não sabia onde ela estava. Tinha 20 anos que ele procurava, ela não encontrava. Para pedir perdão, para eles virem juntos de novo para se acertar. E até o André Luiz comenta assim, mas os mentores não sabem onde ela está? Não sabem, mas não falam para ele. O mérito dele é exatamente o que não sabe. É ele fazer, é ele buscar. Então daí, gente, toda essa ideia da gente pensar reencarnação é uma oportunidade de ouro. Cada vez mais desejada. Fala-se, né, que a quantidade de espíritos do lado de lá é muito maior do que do lado de cá. Mas muito. Coisa assim, de 7 para 1, 10 para 1. Tem muito mais gente no plano espiritual do que aqui. E doido para conseguir ter a chance, organizar, vir do jeito que precisa, com quem precisa, quando e da forma que precisa. Então, acredita.
nós estamos aonde a gente precisa estar, com quem a gente precisa estar e com toda a condição que nós pedimos e nós programamos para que a gente possa nos melhorar. Então vamos aproveitar essa oportunidade, vamos agradecer o plano espiritual, vamos agradecer a Deus. E acho que o fundamental, e acho que nesse ponto a Cássio foi muito feliz na forma como foi incluído fazer a prece de Cáritas, que é realmente espetacular, né? Na hora que tiver difícil, que a gente não entender, pô, na mão de Deus, olha, eu não estou entendendo não, mas me ajuda a dar o próximo passo, né? Um de cada vez. Confiar. Saber que se a gente fizer isso, fizer a nossa parte, a gente sai daqui, sai do plano material melhor do que a gente chegou. O que é uma coisa bacana, o que é um grande propósito mesmo. Nós estamos, essa frase eu vi o Haroldo falando na palestra, não sei se é desse mesmo, mas eu achei bacana. Nós estamos condenados a evoluir. Nós vamos evoluir. Nós não retroage, São Paulo. Nós vamos evoluir. Chega uma hora que a gente cansa de tanto tomar na cabeça, a gente cansa. E normalmente quem tem um espírito muito forte, muito aferrado ao mal, ao negativo, às coisas ruins, tem uma força de vontade muito grande. Quando acorda para o outro lado, vai dar um salto. Os mentores falam que esse pessoal é mais fácil de evoluir de uma vez do que aquele camarada meio água de boas. Ali, ele encarna, não faz nada, fica ali, vai levando, e aí desencarna e fala, não deu, né? Estava tudo na mão, o cara não fez. Ele também não fundou, mas também não fez. É difícil tirar esse do mundo. Aí você pega um cara com a força de vontade do Paulo, que era Saulo, né, que perseguia todos os cristãos, matava. Quando ele acorda, fala, peraí, ele pega essa força toda e joga para o outro lado. Vira Paulo. Então vamos buscar essa força dentro de nós, essa inspiração, vamos acreditar. E às vezes é difícil acreditar nisso. Nós estamos onde a gente pediu, com quem a gente pediu, do jeito que a gente pediu. Então vamos aproveitar. Não está no Evangelho? Acerta contra o inimigo quando está caminhando do lado dele. Nós estamos onde a gente pediu. Então vamos aproveitar, porque pode demorar demais para ter outra chance dessa. E é isso, gente. Vamos tentar levar isso no nosso dia a dia. Tá? Muito obrigado pelo convite, pessoal em casa. Obrigado, boa noite. E que Deus fortaleça os nossos propósitos de crescimento e de mudança realmente. Obrigado.